nos concentrar. Para a nossa prece inicial, vamos levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso grande dirigente deste estudo, o nosso governador do planeta Terra. Amado Mestre Jesus, mais uma vez cá estamos reunidos em Teu nome para estudarmos um pouquinho das obras deixadas por Ti. Te agradecemos todo dia por cada amanhecer, por cada despertar, cada milagre da vida que temos diariamente. Te agradecemos por todas as coisas ruins, que sabemos que nos segura no colo. Te agradecemos a Tua presença aqui entre nós e aos amigos espirituais que foram permitidos a virem estudar conosco. Te agradecemos pelos nossos mentores e, principalmente, lhe agradecemos. Muito obrigado por esta dádiva que é reencarnação. Pedimos que ilumine a nossa irmã Eugênia, bem como que nós sejamos iluminados para que possamos entender o que por aqui exposto. Novamente, nunca sendo demais, muito obrigado por isso. Que assim seja, graças e graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Anne, quem quiser, hoje falaremos do Evangelho. O meu reino não é deste mundo, capítulo 2, tem o link, quem quiser acompanhar com a leitura. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Eugênio, o microfone é todo seu, e nós sejamos todos iluminados. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, felizes estamos em poder dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2, hoje com o tema Meu Reino não é deste mundo. Agradecemos imensamente a presença do Creise, Tiago, Márcio, Décio, Xanri, Beatriz, Rô Estrela, Mauro, Verinha, Gilda, Sircharque, Brás, Tico e Téculo, Nando e Jair. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos então ao tema desta noite. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei, testemunho da verdade. Todo
aquele que é da verdade escuta a minha voz. O meu reino não é deste. Certamente que o reino do Mestre não era deste planeta. Ele está acima das oceanos em que Jesus habita. A esfera resplandecente onde Jesus vibra é de puro amor. E foi este amor que o Divino Mestre veio nos mostrar para a nossa felicidade. Mesmo respirava em plano diferente, onde a harmonia e a paz existem com abundância. Bem assim, o Cordeiro de Deus manifestava outro entendimento espiritual e desejava despertar o reino do seu amor nos corações das criaturas, como a semente de Deus para germinar eternamente no ambiente da consciência. O Cristo era e é a fonte inesgotável de vida para toda a humanidade. Como podemos também ver nos registros de João Evangelista, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Divino Senhor é, pois, um manancial de luzes, com cambiantes de vida, na diferenciação das nossas necessidades. Se temos sede, vamos ao Senhor, onde há fartura de água e de alimento espiritual para todas as nossas carências. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus com propriedade, ajustando assim os pensamentos de todas as criaturas em busca de outras esperanças para fugir, alcançando a fé que eleva, o amor que alegra os corações e a caridade que salva a alma de todas as investidas do erro. O reino da terra, por assim dizer, é ainda um ambiente onde as trevas dominam a maior parte. No entanto, a luz tem o dever de dominar essas trevas e de fazer nascer nos corações o reino de Jesus, pelos princípios das leis de amor, justiça e da paz. E para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, ver as consequências de onde haja a maior parte do mal. No entanto, deves sofrer com paciência, que a vida e a própria lei te compensarão de acordo com o que já conquistaste em favor dos que sofrem. Não te entregues às investidas das trevas. Elas sabem por onde começar a te dominar. E em muitos casos é pela lisonja para que desperte em teu coração a vaidade, depois o egoísmo, o orgulho. Daí vão investindo em teus sentimentos até o domínio do teu coração, de modo que ficarás cego e surdo para as coisas reais do amor verdadeiro.
Não deves alimentar as trevas que rondam a tua mente com falsas promessas. Se queres combater o mal, anda no bem, que esse bem te garante a vida, tem garantido a paz. Seja dócil ao convite do Cristo, que Ele tem livre acesso aos mínimos departamentos da tua consciência e sabe aliviá-la para a harmonia celestial. Convém observar as leis naturais que te cercam, passando a obedecê-las. O mundo de Jesus é um mundo do amor, da caridade, da pura fraternidade espiritual, capazes de nos levar à verdadeira felicidade. Tudo por isso devemos lutar, mas com as armas que Jesus nos ensinou. Primeiramente no trabalho honesto, e nesta linha o Evangelho nos fornece todas as diretrizes da vida para conhecermos a nós mesmos e ganhar mais vida dentro da vida de Deus. O Livro dos Espíritos responde à questão 1018, que faz a seguinte indagação: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com ele não estão. Por estas palavras, meus queridos, Jesus se refere, claro, em todas as circunstâncias, como o fim a que ele se destina, a humanidade. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Always, você é bem-vindo, viu, querido? Só vamos nos concentrar que eu já chego no ponto que você está falando, tá bom? Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem, inclusive os acham declarações pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, porque deve ser, digamos, a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Voltando um pouquinho na questão dos judeus, eles tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem se
tornar anjos e participar da felicidade eterna. A observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos. Assim eles pensavam, pela supremacia de suas vitórias que obteriam sobre os inimigos. Então vejamos, as calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Assim pensavam. Moisés confirmou dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo considerado, com perdão da palavra, ignorante, no sentido de ignorar as verdades eternas, de pastores que precisavam ser tocados antes de tudo pelos interesses deste mundo. Porém, mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. E é esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. Hoje eu quero fazer uma pergunta aos senhores, que posteriormente nós vamos refletir a respeito, mas já gostaria que vocês ficassem pensando. Você hoje que está me ouvindo, é completamente feliz? Você pode dizer que é 100% feliz neste mundo? Bem, esse mundo é o seu reino no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo. Como nós já vimos em estudos anteriores, nós acreditamos que deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não tinham ainda condições de uma compreensão. Então, ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo podemos dizer que, de certa forma, falsa. Para grande número de pessoas é apenas uma crença sem nenhuma certeza decisiva. E daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade de alguns. Muito bem. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em muitos outros, para aquele que crê, com respeito aos irmãos. Ele veio completar o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade, inclusive material, provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ou aquele quadro bonito que você... E a gente consegue, então, no nosso íntimo, visualizar. Essa descrição, meus queridos, da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência, feliz ou infeliz, do que nela se encontra,
que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Realmente o reino de Jesus não é deste mundo. Quando nós falamos isso, muitos compreendem. Mas eu lhes pergunto, sobre a terra aqui onde nós vivemos, ele não terá também tido, ou ainda tem, uma realeza? Sejam bem-vindos os amigos que chegaram. Então, o título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que por seu gênio se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o quê? O seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, a rainha dos baixinhos, não é mesmo? O rei no sentido musical. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagra, podemos dizer que ela é consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados. Ela é imperecível enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida. A realeza terrena acaba com a vida. Mas a realeza moral, ela continua a imperar, sobretudo depois da morte. Aí é que entra a questão de Jesus sobre esse aspecto. Jesus não é um rei mais poderoso que muitos que já passaram entre nós? Foi com razão, então, que ele disse a Pilatos: eu sou rei. Na mensagem que nós ouvimos hoje à noite, quando começamos o nosso estudo, ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mas afinal de contas, meus queridos, o que significa esse reino? Então Jesus está dentro de nós, está dentro do homem. Esse reino consiste numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. Mas nos cabe saber quais são esses valores, para compreendermos se estamos construindo o reino dos céus no nosso íntimo. Precisamos então observar as nossas atitudes diárias e os valores que predominam em nossas vidas. Se somos dominados pelo orgulho, se somos dominados pelo egoísmo, pelo ciúme, pela ambição desmedida, pela vaidade, não podemos esperar que esse reinado seja de luz e paz. Se nos interessamos apenas pelo material, pelo conforto físico, pelo lazer, pelas satisfações da carne, estamos, na verdade, construindo um reino sobre a ilusão da existência física, que é passageira. Não é mesmo? Mas se nessa hierarquia de valores imperam as virtudes, então o reino de Deus está em nós.
O próprio Cristo afirmou: meu reino não é deste mundo. Com essa afirmativa, podemos chegar à conclusão que ele se referia a um império diferente, a um império celeste edificado nos nossos corações. Então eu lhes pergunto, estamos em 20 e poucas pessoas na sala. Quem detém autoridade na sua vida? O que domina o seu íntimo? Somente você pode fazer essa avaliação. Essa avaliação de forma verdadeira e sincera, estabelecendo o que deseja dar prioridade na sua vida. Mas Jesus nos incentiva dizendo: brilhe a vossa luz. A luz das virtudes que são capazes de traçarem o caminho mais fiel que nos leva a Deus. Algo considerado possível a todos. Não lhes digo que seja algo fácil, mas é algo possível. Fazendo brilhar essa luz em nossas vidas e diz que se todo o conhecimento do mundo se perdesse, se todos os livros se queimassem e se todos os registros fossem apagados, restando apenas o sermão da montanha, ainda assim a humanidade teria salvação. Vejam a importância desse sermão. Mas muitos nos perguntam qual a condição espiritual de Jesus. Nós poderíamos dizer que a dos espíritos puros, a dos espíritos que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Está na questão 113 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os espíritos puros, que passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura. Não tem mais que sofrer provações, nem expiações, não estão mais sujeitos à reencarnação perecíveis. A vida é para eles eterna e a desfruta no seio de Deus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta Jesus como o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Para o espírito de verdade, Jesus é o guia e modelo do homem. Allan Kardec diz que ele foi o espírito superior da ordem mais elevada, o Messias, espírito puro enviado de Deus, o médium de Deus. André Luiz considera Jesus o doutrinador divino. Nós vemos isso no livro Os Mensageiros, capítulo 27. André Luiz diz que Jesus é o doutrinador divino, o mais superior que passou pela Terra. Não é mesmo? E no livro Missionários da Luz, no capítulo 18, André Luiz também fala que Jesus é o médico. Emmanuel, no livro O Consolador, denomina Jesus de diretor angélico do orbe
e síntese do amor divino. Nós vimos também no Livro dos Médiuns, a obra que constitui, segundo o próprio codificador, a sequência de O Livro dos Espíritos, né? E Allan Kardec passou a classificar Jesus como espírito puro, sendo que na nota que escreve, distingue com absoluta clareza os espíritos verdadeiramente superiores daquele que representa o espírito puro por excelência, fazendo menção a Jesus Cristo. Quando Jesus, o Cristo de Deus, disse que seu reino não era deste mundo, não estava negando de forma alguma a influência por ele exercida em nosso planeta. A questão não é essa. O que ele quis dizer é que a palavra reinado tem um significado que conhecemos. O reino de Jesus se encontra no seu íntimo. Sua autoridade é moral, ao contrário do que vemos na Terra, onde a força prevalece. Veja que a sua realeza é pautada nas suas conquistas enquanto espirituistas, moral, intelectual, que Jesus construiu o seu trono. Numa condição em que jamais poderá ser, pois tudo aquilo que o espírito conquista fica marcado em seu íntimo de forma indelével. Chefe estrelar. Perfeito. A nossa conquista interior é o maior reinado que podemos conquistar. A nossa evolução interior. O tesouro mais valioso que ninguém pode roubar e que as traças não podem destruir. E é por isso que é dito que devemos juntar nosso tesouro aonde, meus amigos? Quem lembra? Não junteis tesouro na terra, junteis tesouros nos céus. E esse tesouro é justamente a nossa evolução irreversível, tendo em vista que o espírito jamais retroage. Exato, velhinho. Busquemos então construir o nosso próprio reino dentro do nosso ser, nos aproximando de Deus e nos tornando mensageiros da sua verdade. O que diz Jesus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Sim, Jesus é rei. Sim, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é próximo de Deus. Falou bem que devemos conquistar o reino. O reino está no nosso íntimo. Mas necessário para isso. Seria necessário que parássemos para refletir sobre como se aproximar de Jesus e de Deus. Cada coisa vem a seu tempo. Veja que o primeiro contato que o homem tem na linguagem é a fala para depois poder escrever. Não é mesmo? Da mesma forma, temos que passar pela fase da conscientização para depois começarmos a trabalhar a forma de se fazer. De forma
progressiva e paulatina. Jesus buscou algo para encontrar a sua realeza? O que vocês acham? Ele buscou algo para encontrar a sua realeza? Ou ela, a realeza, é que viu? Quem estuda a doutrina não afirma que todos os espíritos são criados simples e ignorantes? Não existe um ser privilegiado a quem Deus concede a perfeição. Partimos todos do mesmo ponto. Alguns trilham o caminho mais rapidamente, outros se demoram num estado de imperfeição por mais tempo. Então eu lhes pergunto, Jesus buscou algo para encontrar a sua realeza? Ou ela, a realeza é que veio até ele? Veja que todos carregamos a essência dentro de nós. E um dia também atingiremos a perfeição através, como os amigos estão colocando, do nosso esforço pessoal, porque a evolução depende de cada um. Se partimos de um mesmo ponto, isso implica que, se partimos do mesmo ponto, simples em conhecimento, ignorantes em moralidade, veja que a evolução faz tal. Sabemos que novas coisas se apresentam a nós a cada momento. E que muitas vezes o que era verdade ontem pode deixar de ser amanhã. Algo que é muito diferente das verdades eternas de Deus. Então, devemos sempre refletir sobre a realeza de Jesus. A realeza de Jesus envolve questionamentos sobre as preferências ou escolhas que realizamos ao longo da vida corpórea. Jesus Cristo é um Espírito perfeito, puro, de luz. Veja que Jesus fez escolhas também e exemplificou, nos deixando como herança, como ensinamento, a forma correta de fazê-las. Indicou as decisões que resultam na felicidade. Mas nos esclareceu que a recompensa para as escolhas certas virão em estágios mais elevados de vida espiritual. Por quê? Porque a felicidade não é deste mundo. Lá no início eu lhes perguntei quem poderia afirmar em todos os momentos de forma plena neste mundo. Quem poderia afirmar? Então veja que a realeza de Jesus, provavelmente em mundos que não existam mais. Veja que Cristo é Rei, e agora prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. Cristo é Rei porque Ele se colocou como servo. A internalização do Evangelho, meus queridos, é o caminho para que cada um de nós, a realeza de Jesus, se destaca em nítido contraste com a realeza terrena. Diferentes, há uma enorme diferença entre os métodos usados por Jesus para o estabelecimento do seu reino e os métodos empregados pelos que
edificam para si mesmos um reinado terreno. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. Vocês já não ouviram isso? O reino de Deus está próximo. Então vamos ouvir aqui um áudio. Sete minutos com Emmanuel, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Livro Irmão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem do Espírito Emmanuel. Capítulo 12 ou 13, dependendo da edição. Título do capítulo: O reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões rimbombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo, devorando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento, na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. Igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Nessa mensagem, encontrada como pérola nesse pequeno livro chamado Irmão, em algumas edições no capítulo 12, em outras no capítulo 13, Emmanuel faz referência a um versículo do Evangelho que pode ser encontrado
em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Mateus, capítulo 4, versículo 17, e em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o próprio Emmanuel cita integralmente. O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Nós escolhemos o capítulo 1, versículo 15 de Marcos, por ser uma das referências a esse texto, quando ele diz: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como estamos comentando o capítulo 1 de Marcos, é importante perceber essa declaração de Jesus. O capítulo 1 de Marcos, que é uma transcrição da memória e da experiência de Pedro, é um evangelho dinâmico. Marcos conta um caso após o outro, uma ação após a outra. É como se você presenciasse um filme desses de ação bastante movimentado. No evangelho de Marcos, nós vamos encontrar Jesus agindo, dando um evangelho colorido, um evangelho dinâmico. E nesse texto fundamental do capítulo 1, que o reino de Deus está próximo, Emmanuel sutilmente conecta esse versículo com aquele do capítulo 17 de Lucas, para dizer que se o reino de Deus está próximo, ele não é encontrado fora, mas dentro de nós. Assim, se nesse momento de transição nós podemos esperar alguns cataclismos, algumas dificuldades individuais e coletivas, é preciso considerar que a misericórdia divina preside os destinos individuais e coletivos, de modo que seria muito importante interpretarmos essa lição como a lição da transformação pessoal. O reino de Deus que está próximo é aquele que vai se implantar no coração de cada um de nós. Essa ligação que Emmanuel faz de duas passagens do Evangelho mostra a sutileza, a metodologia e a beleza do seu comentário. É por esta razão que nós, espíritas, ou nós, banhados pela luz do Espiritismo, devemos evitar as interpretações catastróficas, os vaticínios que inspiram medo, as previsões que deixam as pessoas atormentadas e inseguras. E precisamos, nesse momento de transição planetária, confiarmos na misericórdia divina, que sempre abre caminhos infinitos ao progresso. E se o nosso coração estiver receptivo, se a nossa alma esvaziar-se da teimosia, nós temos certeza que a bondade de Deus reservará caminhos menos ásperos para todos nós, porque se edificarmos o reino de Deus na intimidade do coração, não necessitaremos de nenhum barulho externo para acordar o nosso espírito. Grande Emmanuel. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem
uma breve permanência num país que podemos dizer ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, passa a encarar as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos do que os da terra. Então ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou vaidade feridas. São tantos outros tormentos que angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo, a pessoa passa a agigantar as coisas ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidão. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esforçam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, ninguém mais estaria também se preocupando com as coisas da terra, apenas com a espiritualidade, também poderia nos trazer um certo perigo, porque o homem procura sempre instintivamente o seu bem-estar, mesmo tendo a certeza de que ficará pouco tempo em algum lugar, irá sempre querer estar o melhor possível, ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sobre a mão, não a retire, à procura do bem-estar. Então, esse bem-estar acaba forçando o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando, como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha então por necessidade, por gosto ou por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro
pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Mas veja que Deus não condena que aproveitemos tudo que aproveitamos na terra, mas sim o abuso de tudo isso, quando vem nos prejudicar os interesses da alma. Então é contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus, quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. Veja que o Espiritismo nos ensina que nossos sofrimentos têm raízes profundas em vidas anteriores. Expiamos faltas do nosso passado, recompondo o nosso presente rumo ao futuro infinito. Nossas crises são salutares quando aproveitadas para a nossa depuração espiritual. Sustentando uma fé raciocinada, expurgamos as nossas dúvidas e não mais nos deixamos apossar pela incerteza desesperadora. Queria convidá-los a ouvir agora o que diz uma rainha da França, que nos fala sobre a realidade da realeza terrena. Então vamos ouvir o que ela diz. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, ao invés de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Oh, Jesus! Disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais.
Nessa passagem que nós observamos no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as instruções dos Espíritos, então encarnou, nós podemos observar a ilusão terrena na frente à verdade da vida espiritual. Só não conseguimos chegar ao Pai quando nos prendemos à verdade e às coisas materiais. De nada adianta os nossos títulos aqui da terra. O que adianta é nos tornarmos caridosos, humildes, mansos de coração e levarmos estas qualidades até Jesus, para evoluirmos e alcançarmos a morada do Pai. Vamos nos tornar responsáveis, conhecer a doutrina de Jesus, estudar o Evangelho e a cada dia praticá-lo. Vamos abrir nossos corações e receber Jesus. O meigo nazareno está sempre disposto a nos ajudar e a nos iluminar. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento, abre novos horizontes, e em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta zelo de conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que a princípio seria inexplicável, apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender. E por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Por isso, caríssimos irmãos, finalizando, deixamos a seguinte mensagem: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Obrigada, Eugênia, pelo nosso estudo de hoje à noite. Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida para os nossos companheiros. Queremos agradecer a todos aqui presentes, mas também gostaria de convidar para que a gente pudesse encerrar as nossas atividades com as nossas vibrações e preces de encerramento. Tudo que escutamos esta noite sobre o nosso irmão Jesus, sobre o amor, sobre todo o sentimento que precisamos aceitar e compreender, para que um dia possamos retornar à nossa pátria espiritual. Querido Deus, te agradecemos a Ti pela oportunidade que sempre é dada a cada um de nós, a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui também estão reunidos para poder aprender. E como somos filhos eternos, vamos continuar pedindo a Tua luz, o Teu amor, Tua compreensão, para que possamos sentir a Tua presença em nossos lares, que os nossos amigos da espiritualidade, que estão sempre nos recepcionando, nos amparando, nos ensinando a trabalhar o nosso interior, a paciência, a resignação, o perdão e este amor que Tu nos ensina através da Tua doutrina, Senhor. Necessitamos tanto do Teu auxílio para que possamos nos libertar das nossas mazelas que carregamos por anos e anos ainda em nossos corações. Mas neste momento que estamos em nossos lares, Tu sabe e conhece a cada filho que criastes, sabe da sua necessidade, das suas dificuldades, e também conhece o esforço de cada um. Permita que os nossos mensageiros, nossos irmãos socorristas, nossos médicos e enfermeiros possam estar dentro dos nossos lares, atendendo a cada um de nós, atendendo os nossos filhos, maridos, esposas, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos e principalmente os nossos desafetos, aqueles que por algum motivo magoamos, aqueles que por algum motivo ainda não conseguem nos aceitar.
que possamos ser humildes para poder praticar com sabedoria o que buscamos hoje aqui na sala virtual, através do nosso Evangelho. Peço pela nossa água, esse bem tão precioso que a chuva nos oferece para poder encher os rios, as lagoas, os mares, as vertentes, as nascentes, e que dela nós possamos tirar a força, porque os nossos amigos da espiritualidade que trabalham nos laboratórios espirituais tratam da nossa água com fluidos amorosos, para que possamos tratar o nosso físico e nosso espírito. Obrigada, Senhor, por tudo que nos oferece, seja as dores, sejam as alegrias, tudo é necessário para que possamos crescer e saber multiplicar todo o esclarecimento que buscamos em Teu nome. Eu peço pelo nosso planeta Terra, por cada cantinho, por cada morada, por aqueles que já desencarnaram, que ainda é tão difícil entender e compreender, por aqueles que se encontram acamados, por aqueles que se encontram abandonados, seja nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas, que possamos levar a cada um deles este amor infinito através do nosso pensamento, e que possamos saber que a nossa doutrina nos mostra o caminho da liberdade, o caminho do amor e da verdadeira caridade. Saber servir sem esperar nada em troca. Eu encerro com a prece de Cáritas, para que possamos encerrar essa semana agradecendo e louvando a cada irmão que aqui se encontra e todos aqueles que passaram pela nossa sala. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, a criação o guia, ao órfão o Pai, dai ao culpado o arrependimento, a criança o guia, e ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para os que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Dai-nos, deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade de que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que seja feita sempre, Senhor, a tua vontade e nunca a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, muita luz. Muito obrigada pela presença de todos. E lembrando